Olá, feliz sábado, bem-vindo a mais um programa Escola Sabatina no Ar. Neste sábado estamos aqui com a irmã Henriqueta Tomás Machirica, nossa convidada. Vou pedir ela que se apresente. Bem-vinda, irmã Henriqueta. Obrigada. Feliz sábado a todos que nos acompanham a partir da CTV. Hoje estamos mais uma vez para juntos estudarmos a Escola Sabatina. Estamos a estudar a lição número 3, então quero pedir que fique conosco até o término desta lição. Muito obrigado, irmã Henriqueta. Nova cara como apresentador deste programa, como moderador deste programa. Meu nome é Oscar José Safrão. Vamos estar juntos nesta temporada de Escola Sabatina no Ar. Nesta lição, antes de iniciarmos o estudo da lição, eu vou pedir à irmã Henriqueta para dirigir uma oração. Vamos orar. Eterno Deus, poderoso Pai que habita nos altos dos céus, queremos te agradecer por mais uma vez nos dar a oportunidade de podermos ouvir a sua voz através da lição da Escola Sabatina. Obrigado. Queremos, Senhor Deus, te pedir a sua bênção, derrama seu Santo Espírito para que nós possamos compreender a sua lição e que possamos compartilhar a sua vontade para as pessoas que carinhosamente estão assistindo a este programa. Que o Senhor também possa permitir que o Santo Espírito esteja com cada um que está a estudar conosco a lição da Escola Sabatina. Que o seu nome seja apenas falado nessa Escola Sabatina e que acima de tudo possamos fazer a sua vontade. Queremos deixar a nossa oração nas mãos do Senhor, pelo nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado, irmã Henriqueta. Bom, nós estamos na lição número 3, recordar que estamos a analisar o livro de Isaías. Isaías, consolo para o povo de Deus. Uma mensagem que, apesar de ter sido dada há mais ou menos 700 anos antes de Cristo, ela é atual. Ela é atual devido ao momento que nós estamos a viver, os últimos dias da história da humanidade. Depois de termos discutido, termos falado na semana passada sobre a crise na liderança, esta semana temos um novo título da lição, uma lição maravilhosa. O título logo nos chama a atenção. Quando o nosso mundo desmorona. O que acontece de facto quando o nosso mundo desmorona? Quando não tenho emprego, quando as ameaças de saúde, o médico me diz que eu estou com uma doença terminal, quando meu pai está numa situação na cama lá do hospital. O que acontece quando meu filho, lá em casa que eu confiava bastante, que investi bastante, ele cai na delinquência juvenil, no mundo das drogas, no mundo da delinquência? O que acontece? Enfim, quando o meu mundo desmorona, o que acontece? Então é isso que nós vamos estudar nesta lição. É essa aprendizagem que nós precisamos de ter, que a lição desta semana nos traz. Efetivamente, traz-nos uma abordagem do que aconteceu no tempo de Isaías. O capítulo 7 de Isaías é o que nós vamos analisar. E o verso áureo está em Isaías capítulo 7, versículo 9. Se vocês não ficarem firmes na fé, com certeza não resistirão. Este é o verso áureo, é o verso para memorizar. Se vocês não ficarem firmes na fé, com certeza não resistirão. Na tradução, nova versão internacional, é o que a palavra diz. Deus está a dizer ao povo: se não ficarmos firmes, com certeza não vamos conseguir resistir. Não vamos conseguir resistir às adversidades que a vida vai nos colocar. Então, precisamos ficar firmes. Então, está convidado o irmão, está convidada a irmã para estarmos juntos nesta caminhada de Escola Sabatina no Ar. Recordar que o seu like, o seu compartilhamento, o seu comentário é muito válido para alavancar essa mensagem que deve ser pregada em todo o canto do mundo. Nós estamos em 3 plataformas. Estamos no YouTube, ACTV Online, é só conectar ACTV Online no YouTube, e no Facebook, ACTV apenas, e no Instagram estamos ACTVMZ. Então convido ao meu amigo internauta, nosso aluno de Escola Sabatina no Ar,
para compartilhar este programa, para comentar, enfim, para dar um like, um gosto da lição maravilhosa que nós vamos ter. Irmã Henriqueta, nós estamos a analisar o capítulo 7 do livro de Isaías. E quando formos a ler o capítulo 7, nós encontramos uma sucessão. Temos o rei Acaz, que substituiu seu pai, de nome Jotão. Ele agora já é um novo rei. E a Bíblia é clara dizendo que ele foi um rei que não andou segundo os caminhos de Deus. Ele se desviou. Foi um rei que, enfim, ele se afastou dos caminhos de Deus. E essa história, irmã Henriqueta, ela se repete na história dos reis de Israel, na história dos reis de Judá. Não sucede. Às vezes um é bom, segue os caminhos de Deus, depois é sucedido por outro que não segue o caminho de Deus. Como acontece, Jotão, pai de Acaz, era um homem de Deus, seguia os caminhos de Deus, mas seu filho agora ele se desvia dos caminhos de Deus. Para início de conversa, por que isso acontece, irmã Henriqueta? Essa sucessão de reis, uns seguem, outros não seguem. Qual é o propósito que faz com que isso de fato aconteça? Primeiro dizer que, na verdade, a lição passada que nós tivemos, nós vimos que Osias fez a vontade de Deus, apesar de no momento final do seu reinado ele ter feito algo que desagradou a Deus, mas ele por muito tempo seguiu a vontade de Deus. É isso que ele ensinou ao seu filho Jotão. E filho Jotão também seguiu os caminhos de Deus, como a Bíblia descreve. Mas agora nós vemos esta questão preocupante, que já o rei Acaz, ele já não é de acordo com o coração de Deus, que ele se desvia do princípio divino. Tem uma coisa na Bíblia que é bem clara, é a questão de livre-arbítrio. Eu acho que nem sempre nós devemos culpar os pais pela educação dos filhos, porque nós às vezes, por exemplo, na história da Bíblia, nós percebemos que pessoas que tiveram tudo para ser alguém de sucesso terminaram não sendo. E as pessoas que provavelmente não tiveram muito para ter alguém de sucesso acabaram sendo porque confiaram em Deus. Por isso que o verso áureo vai nos chamando justamente isso. Se vocês permanecerem firmes na fé, né, nós certamente vamos resistir, mas quando nós não permanecermos firmes na fé, nós vamos cometer erros. Eu acho que o que cabia ao rei Acaz era permanecer no princípio que foi ensinado. Temos a história também mais lá atrás no livro de Gênesis, tem a história de Jacó, Jacob e o irmão deles, Esaú, tiveram a mesma educação, mas dá para perceber que um foi segundo o coração de Deus porque seguiu os princípios do pai, mas outro não, fazia questão de não fazer a vontade do pai, porque Isaac foi claro em dizer para os seus filhos não se casarem com as mulheres cananeias, mas Esaú fez a questão de ir só para desobedecer o pai. Então tem a questão de livre-arbítrio que é muito marcante na história bíblica, que todos eles foram dados a conhecer os princípios de Deus, só que cabia a cada um seguir esses princípios de Deus. Tá certo. Muito obrigado, mais uma vez, irmã Henriqueta. Bom, livre-arbítrio, cada um e cada um. Deus dispõe a salvação para todos, dispõe sua palavra para todos. Então cabe a mim, cabe a você seguir ou não. No caso do rei Acaz, ele preferiu seguir um caminho que não é de Deus. É o que vamos analisar logo a seguir. No capítulo 7 do livro de Isaías, nós encontramos uma situação em que Acaz é encurralado. O reino de Judá, digamos assim, que era dirigido pelo rei Acaz, ele é encurralado porque tem dois reinos que se levantam, o reino da Síria e o reino de Israel, eles se levantam contra o reino de Judá. E Deus vem e traz uma mensagem através do profeta Isaías.
o que de facto está a acontecer, de facto, e qual é a aprendizagem que nós podemos ter para os dias de hoje, né? Numa situação dessas que aconteceu no passado, e qual é a aprendizagem que nós teremos para os dias de hoje? O reino de Israel se dividiu em dois, né? Israel do norte, que era também conhecido como Efraim, e tinha o Israel do sul, que é esse Israel onde o Acaz governava. Então parece que o Israel do norte se une com a Síria para poder pelejar contra o rei Acaz. Houve essa união para poder, como posso dizer, usurpar da terra de Israel do sul. Então, no meio desta confusão, Deus se dirige a Acaz, porque sabia que ele estava com medo, temoroso com essa situação, porque eram dois reinos grandes e Israel do sul estava enfraquecido, Judá estava enfraquecido por causa da guerra contra os filisteus e edomitas. Então, com esses dois reinos fortes, ele estava temoroso. Uma coisa curiosa é que Deus conhece seus filhos. E isso é muito bom porque repara que é Deus que levanta Isaías para se dirigir para o rei Acaz, para dizer que você não está sozinho, que não precisa ter medo, porque são bandos de formiguinhas que vão te atacar. Então Deus se dirige ao rei Acaz no meio do temor dele. Não foi em meio ao temor de Acaz que ele procura Deus. Deus vê que Acaz está com temor e vai a ele. Isso mostra o caráter do nosso Deus. Deus está conosco. E a lição vai mostrar isso, que Deus realmente está conosco. Porque no meio da minha aflição, eu que tenho que me dirigir a Deus. Mas olha que Deus se prontifica em dirigir a mim para dizer: não temas, filha, estou contigo. É isso que Isaías vai fazer. Ele se dirige para o rei Acaz para dizer: ok, esses dois reinos se uniram. Parece grande, mas são bandos de formiga. Porque eu estou contigo. E no capítulo 7, verso 7 vai dizer: com certeza ele não vai tomar o reino de ti, não vai substituir. Fala que não vai o quê? Não substituirá. Por quê? Porque Deus está com ele. Isso que é importante nós termos em mente. No meio, quando nós percebemos que o nosso mundo desmorona, nós devemos saber que Deus está conosco. Naquele momento o mundo de Acaz parecia desmoronar, porque havia uma nação forte contra o reino de Israel Sul. Mas Deus estava a dizer: eu estou com você. Então é isso que nós devemos ter em mente. Quando nós perdemos família, ficamos doentes, como o irmão estava a referir na introdução, quando nós perdemos emprego, quando parece que Deus não está conosco, nós devemos nos lembrar que Deus está conosco. Ele se dirige a nós para dizer: não temos. Muito obrigado mais uma vez. Bom, a irmã Henriqueta estava a fazer uma descrição do que de facto aconteceu, e ela trouxe o texto do livro de Isaías, capítulo 7, versículo 4. Eu queria que lêssemos esse texto porque me chamou muita atenção. Isaías capítulo talvez começar do verso 3 e 4. Isaías 7, versos 3 e 4. Isaías 7, versos 3 diz assim: então disse o Senhor a Isaías: agora tu e teu filho Serrar-Zabur saia ao encontro de Acaz, ao fim do canal do viveiro superior, ao caminho do campo do lavadeiro, e diz-lhe: acautela-te e aquieta-te, não temas, nem se desanime o teu coração, por causa destes dois pedaços de tinções fumigantes, por causa do ardor da ira de Rezim, da Síria e do filho de Remalias. Muito obrigado. Bom, acautela-te. Deus está dizendo para que Acaz se acautelasse através do profeta Isaías. Mas qual foi o comportamento de Acaz? A mensagem chegou a Acaz. Será que Acaz se acautelou mesmo vindo uma mensagem de Deus? Pois outro fato curioso é que Deus manda Isaías, o profeta Isaías, na presença do filho. O filho chama-se Sear-Jazub. Vai com esse filho, vai com teu filho. Estranho. Muitas vezes, talvez seja o único caso na Bíblia em que encontramos Deus a mandar um profeta acompanhado com seu filho. Então eu queria que a irmã Henriqueta pudesse elaborar um pouco em relação
Primeiro, em relação à questão da resposta que Acaz teve no consolo que Deus trouxe através de Isaías, e agora a questão de Isaías, Deus ter mandado Isaías junto com o filho para ir consolar o rei Acaz. A questão da resposta de Acaz em relação ao consolo de Deus, né? Porque Deus se dirige através de Isaías para o Acaz para consolá-lo, para dizer que não precisa se preocupar com essa situação, porque não é você que precisa guerrear com esses dois, sou eu. Eu vou guerrear. Na verdade, nas nossas piores batalhas, é Deus que guerreia por nós, não nós. Exatamente. Sem interromper, só para abrir um parênteses. E nós temos casos, temos precedentes na Bíblia que Deus apareceu a alguém, a um dirigente, a dizer acautela-te. E eles se acautelaram-se. Por mais que Acaz tivesse poucos soldados, ele só precisava deixar Deus no comando. Nós temos caso de... esqueci o nome dele, no Juiz. Fala de um juiz que tinha pouco exército, ele lutou com 300 exércitos. Exatamente. E para uma nação muito mais grande, por quê? Porque Deus estava em frente. Então, o Gideão. Fala-se do Gideão. Ele lutou com pouco exército, por quê? Porque Deus estava com eles. Então, é isso que Deus queria garantir a Acaz, que a luta não é dele. A luta é de Deus. Quando você tem Deus no coração, a luta que você enfrenta não é sua, é de Deus. Então, mas quando Deus vai a consolar o Acaz ainda continua temeroso e ele acha que a melhor solução é procurar uma nação mais forte que Israel do Norte e Síria para se aliar, para poder vencer. Ele vai procurar a Síria, que era a nação mais grande, mais potente, para poder guerrear contra eles. Então foi essa atitude que Acaz teve. Em vez de confiar a Deus, ele confiou nas suas próprias soluções. E muitas das vezes nós fizemos a mesma coisa. Confiamos em ações humanas em vez de deixar Deus agir em nosso lugar. Ok, certo. Bom, ficou aqui a dica. Muitas vezes nós confiamos, apesar de Deus vir falar conosco. No caso, Deus veio falar com o rei Acaz, acautela, mas ele não se acautelou. Ele continuou confiando. Foi confiar num outro homem, que é o que vamos ver logo a seguir. Na verdade, nossas atitudes diante de uma situação, de um problema, de uma situação de aflição, revelam o tamanho da fé que nós temos, o tamanho da fé que nós depositamos em Deus. O rei Acaz, conforme a explicação muito bem dada aqui pela irmã Henriqueta, não confiou em Deus, foi procurar o rei da Síria, quer dizer, foi procurar um outro reino que era inimigo daqueles que queriam lhe atacar. Preferiu fazer aliança com o inimigo dos seus inimigos. Então, as consequências veremos logo a seguir, logo depois do nosso pequeno intervalo. Continue conectado conosco, a Escola Sabatina no Ar, que é a maior escola do universo. Que Deus te abençoe. Para te ajudar a compreender os livros proféticos de Daniel e Apocalipse, a ACTV criou o programa Mistérios Revelados. Godinho Mambrança. Feliz sábado, mais uma vez. Dr. Samuel Mugadui. Ficou uma revelação. Bem como artistas gospel de Moçambique, irão tornar o estudo ainda mais fácil. Não perca, todas as sextas-feiras, quando forem pontualmente 20 horas, aqui na ACTV. A verdadeira felicidade está no compartilhar. A ACTV dá-me esse privilégio através da Escola Sabatina. Aqui eu tenho o privilégio de poder falar a todo mundo aquilo que o Espírito Santo tem feito através da Palavra de Deus. Sinto-me feliz, sinto-me realizada, sinto-me em paz, porque o Espírito Santo
tem me usado para alcançar milhares e milhares de almas. Quero convidar a você para que possa realmente acessar ao ACTV e poder partilhar esses momentos ímpares com Jesus. Quando começamos com a ACTV, pegamos o pouco que tínhamos e avançamos. Temos novos projetos, novos planos e novos desafios. Sentimos que entramos em vários lares e queremos continuar fazendo isso até que Cristo volte. Entre em contato pelos números que aparecem e ajude-nos a levar a mensagem do Advento a todo mundo. Seja uma mão ajudadora. Olá, mais uma vez feliz sábado. Bem-vindos mais uma vez à segunda parte do nosso programa Escola Sabatina no Ar. Estamos na lição número 3, com o título Quando o Nosso Mundo Desmorona. Estamos aqui com a nossa comentarista, como se quiserem, a irmã Henriqueta Machirica, está aqui para nos ajudar a entender os contornos dessa nossa lição de Escola Sabatina. Como dissemos anteriormente, nós estamos no YouTube ACTV online, estamos no Facebook ACTV e no Instagram ACTVMZ. Pode nos contactar, fazer um like, comentar, sobretudo compartilhar, porque isso vai ajudar a divulgar a nossa mensagem, a mensagem de Deus. E nós estamos a cumprir aquele que é um mandamento que o Senhor Jesus deu, de pregar o Evangelho, e só assim é que viria ao fim. Então, bem-vindo mais uma vez aos nossos queridos irmãos que participam, nossos alunos que não faltam, que estão sempre conosco. Bem-ajam, que Deus vos abençoe, continuem compartilhando, continuem estando conosco. Bom, vamos prosseguir a nossa lição de Escola Sabatina e falávamos sobre o rei Acaz, o comportamento do rei Acaz, rei de Judá, que mesmo depois de ter sido alertado pelo profeta Isaías, Deus mandou o profeta Isaías: vai sossegar o rei. E mesmo assim ele não cumpriu. Eu queria saber, irmã Henriqueta, o capítulo 7 do livro de Isaías, que nós estamos a analisar, o livro principal que nós estamos a analisar, o capítulo 7 do livro de Isaías. Eu gostaria de saber, irmã Henriqueta, depois do rei Acaz não ter cumprido, não ter obedecido o conselho que Isaías trouxe, quais foram as consequências que o reino de Judá teve? Porque logo vimos que ele se juntou ao rei da Síria, e gostaria de saber quais são as consequências que isso trouxe e qual é a aprendizagem que isso pode trazer para nós, quando muitas vezes nos aliamos com os inimigos dos nossos inimigos. Antes de poder responder a sua pergunta, só de referir que aprender a ter sensibilidade na voz de Deus é conviver com Deus. Acaz ouviu a voz de Deus através de profetas Isaías, mas ele não teve sensibilidade porque não conhecia Deus, não tinha relacionamento com Deus. O livro de João Jesus Cristo fala uma coisa muito importante. Ele diz assim: as minhas ovelhas me conhecem, quando ela escuta a minha voz elas me seguem, mas quando elas escutam a voz de outras pessoas elas nem se movem. Então o problema do rei Acaz é que ele não tinha relacionamento com Deus. Então, por mais que Deus alertasse certas coisas, como ele não tinha relacionamento com Deus, ele não tinha como ouvir a voz de Deus através de rei Isaías. No livro de 2 Crônicas, no capítulo 1, no capítulo 28, a partir de 1 a 4, fala de todos os pecados do rei Acaz. Ele oferecia oferendas ao deus Baal,
ele queimava incenso para outros deuses, e ele até sacrificou seus filhos, queimou os seus filhos. Então dava para perceber que o rei Acaz era uma pessoa que não fazia a vontade de Deus no seu reinado. Então, por causa disso, Deus deu, quando envia o profeta Isaías, fiz esta pergunta passado: por que envia com o seu filho? O nome do filho de Isaías significava, segundo a adição, o resto volverá. Ou seja, se o Acaz não obedecesse a Deus, se ele não parasse de cometer os pecados, ouvisse a vontade de Deus e cumprisse, ou ele voltava, ou ele volvia-se o seu coração para Deus, ou eles iriam para o cativeiro. Então a consequência foi ir ao cativeiro. Só o remanescente que voltou segundo a profecia, né? Porque provavelmente quando o rei Acaz ouviu o nome do filho de Isaías, quando apresentou esse meu filho, e o nome dele é o resto volverá, ele já ficou espantado com a consequência das coisas ou das ações que ele estava fazendo. Então, é mais ou menos isso que a lição está querendo nos trazer agora, né? Que nós devemos aprender a ouvir Deus e fazer a vontade de Deus. Porque os nossos pecados, mais cedo ou mais tarde, vai nos trazer consequências, assim como aconteceu com o rei Acaz, por não ter ouvido a voz de Deus. Porque Deus assegurou a ele que a batalha já estava ganha desde que ele colocasse Deus em primeiro lugar, desde que ele tivesse fé. Mas ele não ouviu, ele preferiu ter fé nas coisas que ele acreditava. E o que ele acreditava? Que se aliar à Síria daria mais vantagem a ele do que acreditar em Deus. Aí estão as consequências quando nós não acreditamos em Deus. As consequências que o reino de Judá, o rei Acaz, sofreu duras derrotas, duras consequências por não ter acreditado em Deus. O conselho é, que ouvimos aqui através da irmã Henriqueta: sempre que estivermos diante de uma situação, temos que procurar ouvir a Deus, termos sensibilidade, termos ouvidos para ouvirmos a voz de Deus. Temos sempre ouvir a voz de Deus e obedecer aquilo que Deus diz. Mas Deus deu uma outra oportunidade ao rei Acaz. Eu não sei se temos uma situação similar na Bíblia em que Deus vem a alguém e diz: peça a você um sinal. Muitas vezes, quando nós oramos, estamos diante de problemas e nossa intenção para sabermos se de facto, como homens, se de facto Deus ouviu nossa oração, é pedir sinal. Queremos que Deus nos dê um sinal, mas dessa vez é Deus que está a dizer: peça a você um sinal. E o rei Acaz deu uma resposta uma resposta respeitosa, aparentemente respeitosa. Verso 13 a verso 12 diz assim, capítulo 7, verso 12 diz aí: Acaz, porém, disse: não pedirei nem tentarei ao Senhor. Essa resposta é bem inquieta, que Acaz diz: não, eu não posso pedir, nem posso tentar a Deus. Aparentemente é uma resposta de alguém que está convertido, que conhece a Deus, que tem um relacionamento com Deus, mas a sua atitude foi diferente. O nosso Deus é um Deus de oportunidade, né? Primeiro, ele chama a atenção de Acaz a ter fé nele. Tenha fé em mim, você já ganhou essa batalha. Rei Acaz não tem fé, continuou temeroso, fez apostas que ele achou que seria melhor para ele, mas Deus volta de novo e dá uma outra oportunidade. Testa-me, pede o que tu quiseres. Ninguém teve essa oportunidade. Salomão pediu sabedoria a Deus. Gideão pediu que Deus fizesse um montão de prova para ele ter a certeza que deveria ir à guerra ou não. Mas aqui Acaz foi dada oportunidade com Deus para Deus poder mostrar em quem ele precisa ter fé. Deus sabia que o filho dele estava morto espiritualmente. Então Deus deu uma oportunidade para ele mostrar a quem deve ter fé. Ele poderia pedir agora para Deus, dizer que eu tenho um exército pequeno, aumenta meu exército, assim eu ganho das pessoas que eu tenho medo, mas não. Provavelmente ele se encheu-se de orgulho, e ele, quando diz aquilo, não é palavras de alguém que teme a Deus.
Porque repara que noutros casos, quando se fala do povo de Israel, durante a peregrinação no deserto, eles pediram, quer dizer, eles quase apedrejaram Moisés por causa da falta de água no Refidim. Então eles falavam, por que não nos dá água, não dá água? É uma situação bem diferente, porque Deus que se oferece a fazer um pedido do coração de Acaz. Não é ele que pede prova da parte de Deus, é Deus que se oferece a fazer alguma coisa. Então o que Deus queria fazer? Queria chamar a atenção do filho dele de que ele é Deus, que ele pode fazer alguma coisa por ele. Já que você não está me pedindo, eu estou me oferecendo a fazer alguma coisa que está no seu coração. Mas esse rei era orgulhoso demais para essas coisas, então ele usa uma palavra da Bíblia para poder justificar o seu orgulho. Que eu não tentarei a ser Deus. Repara que até Isaías, no início, fala, pede alguma coisa a teu Deus, mas depois ele diz, você... É como ele dissesse que esse Deus não é seu por causa da resposta. Esse é o meu Deus. É o meu Deus, entende? Isso dá para perceber que a resposta de Acaz era mero orgulho, era por causa dessa falta de relacionamento com Deus. Ele não conhecia o Deus dele, ele não sabia o Deus que ele tinha. Exatamente. Provavelmente o relacionamento do Acaz com Deus era fruto do que os seus pais viviam. Por isso que o relacionamento de Deus não é o que os outros vivem, não é reflexo da espiritualidade dos outros, é o seu relacionamento com Deus. Exatamente. Passar você a se relacionar com Deus. Muito bem. Então nós temos que aprender a confiar em Deus. Uma oportunidade rara que Acaz foi dado. Peça você um sinal. Acaz podia ter pedido um exército maior, conforme dizia aqui a irmã Enriqueta, mas não. Ele porque já não tinha confiança em Deus. Deu aquela resposta politicamente correta, como de alguém de Deus, mas pronto, ele não cria de facto, não tinha esse relacionamento com Deus. Mas mesmo assim, no verso 14, que é muito importante, eu gostava que lêssemos esse texto, Isaías 7, verso 14. Isaías 7, verso 14. 7, 14, diz assim: portanto, mesmo o Senhor vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará luz um filho, e será o seu nome Emanuel. Ok. Um texto sobejamente conhecido. Mesmo assim, Deus dá esse sinal. Deus dá esse sinal. Que está aqui no verso 14, do capítulo 7 de Isaías. E que Emmanuel, ou Emmanuel, que significa Deus conosco. Eu gostava, irmã Enriqueta, que trouxesse uma abordagem em relação ao que significa Deus conosco, Deus estar conosco. Significa ausência de batalhas, ausência de dificuldades na vida. A pessoa vai ter uma vida, um mar de rosas, o casamento feliz, os filhos já crescerem muito bem, os estudos já andarem, os negócios já andarem. Tudo vai ser perfeitamente correto, vai ser bom para ele. Qual é o significado disso? Deus conosco. E a ausência de batalhas na vida? Felizmente não é ausência de batalha. Muitas das vezes, quando nós relacionamos a vida de cristianismo, nós pensamos que cristianismo é um mar de rosas. Deus está conosco, como Ele é onisciente, onipotente, onipresente, tudo na nossa vida está garantido. Não vamos passar por provas nem provações, porque Ele é tudo. Então, se Ele é tudo, cabe em tudo e em todas as situações que eu passo. Então, eu não posso sofrer porque Deus é todo-poderoso. Entendeu? Eu não posso passar por aquilo e aquilo porque Ele é onipresente, Ele deve me ver, tem a obrigação de me ver. Ou seja, nós queremos diminuir a pessoa de Deus, a situação cotidiana que nós passamos. Mas, na verdade, o Deus conosco é Deus conosco. E eu gosto de pensar que é Deus conosco, porque o importante em ter alguém perto de você não é você não ter problema. É ter alguém que vai limpar a sua lágrima quando você tiver problema. É alguém que vai te levantar quando você cair. Porque um amigo não é aquele só que não permite você cair, mas é aquele que quando vê você caído, te levanta. Quando a Bíblia diz Deus conosco, quer dizer que Deus está conosco todos os dias. E todos os dias inclui no dia de vitória e no dia de derrota.
num dia de felicidade, num dia de tristeza. Ele diz: eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Todos os dias, em todas as situações, em todos os momentos, Deus está conosco. Então, quando eu percebo Deus conosco, eu percebo um amigo, um conselhador, alguém que vai me dar sabedoria para resolver algumas situações, alguém que vai estender a mão dele quando eu errar, me dar o perdão, mas também vai me guiar ao caminho certo. É alguém que está comigo, não está para aliviar as batalhas, mas está para enfrentar as minhas batalhas junto comigo, porque as batalhas nos fortalecem. Até porque nós temos situações em que homens de Deus, Estevão, por exemplo, foi apedrejado e Deus estava lá. Mas mesmo assim ele permitiu que Estevão fosse apedrejado. Jesus, o próprio Senhor Jesus na cruz, chegou um momento em que ele diz: afaste de mim esse cálice. Mas Deus estava lá. Deus disse que esse é meu filho, em quem me comprazo. Deus estava com ele, mas mesmo assim ele passou por aquelas dificuldades. Para dizer que se nós tivermos um bom relacionamento com Deus, se estivermos com Deus, não significa automaticamente que não passaremos batalhas, não passaremos situações de aflições, mas passaremos essas situações de aflição, conforme disse a irmã Enriqueta, com esperança de que Deus está conosco e um dia Ele vai nos livrar. Então nós temos que nos entregar. Não é o que acontece com o profeta, com o rei Acaz, que preferiu confiar num homem em vez de confiar em Deus. Nós estamos a caminhar para a reta final da nossa lição de escola sabatina. Gostava de ouvir com a nossa comentadora da lição de escola sabatina, sobretudo em relação a essa questão do verso 14, do Emmanuel, que é sinal sobre o cumprimento. Quando é que realmente vem a se cumprir esse sinal que foi dado aí no capítulo 7 de Isaías? Recordar que Isaías alguns autores dizem, é o evangelista do Antigo Testamento. Quer dizer, ele escreveu muita coisa que veio se cumprir agora no Novo Testamento. Alguns dizem que é evangelista do Antigo Testamento. Então eu gostava de saber quando é que efetivamente vem e se cumpre esse sinal que é dado aí em Isaías 7,14. Existe assim 4 hipóteses, né? Porque quando vamos ler o livro de Isaías capítulo 7,14, o sinal ia se dar no dia de Acaz. Então, vários estudiosos alguns dizem que provavelmente esse sinal era o filho de Isaías com a sua esposa. Outros dizem que não, era o filho de Acaz. O Zedequias, que era o Ezequias, ela acha que era justamente se que veio a suceder, que foi uma pessoa mais segundo ao coração de Deus, que era esse sinal que Acaz viu. Mas eu prefiro acreditar que o sinal que de Emmanuel é o que se deu no Novo Testamento, o nascimento de Jesus Cristo. Vários textos apontam que realmente é Jesus Cristo. Alguns até dizem que é Emmanuel, o Jesus Cristo, que significa Deus conosco, porque Jesus Cristo habitou conosco. Provavelmente a profecia prorrogou por causa do pecado do rei Acaz, então ele não pôde ver o Jesus Cristo no dia deles, por causa do pecado. Alguns dizem essa teoria. Mas enfim, o que eu quero acreditar é que Emmanuel, Deus conosco, é a pessoa de Jesus Cristo, porque Ele habitou conosco, Ele comeu conosco, Ele viveu a nossa vida, Ele morreu por nós. E até no dia da sua morte Ele garantiu que estaria conosco todos os dias. Então eu creio que esse nascimento, esse sinal é realmente Jesus Cristo, o Emmanuel. Muito obrigado mais uma vez. Bom, talvez como uma última questão, eu gostava de saber, voltando a essa questão de sinal, é apropriado para nós como cristãos, como seguidores de Deus, pedirmos um sinal a Deus? Nas nossas orações nós oramos, às vezes oramos por uma causa 5 anos, 10 anos, há orações que não somos respondidos passados 10 anos, enfim, mas é apropriado para nós
para tomarmos uma determinada decisão, para saber se essa decisão é certa, se Deus ouviu, pedirmos que Deus nos dê um sinal. Como experiência, eu não vou responder se é correto ou não, vou deixar o critério do estudante, do comentarista, mas eu vou tentar pegar algumas coisas que eu encontrei nessa lição. Certo. Alguns pediram sinal e Deus deu sinal. Mas eu gosto que a lição diz logo no verso áureo. Ele diz assim: se vocês não ficarem firmes na fé, com certeza não resistirá. E no livro de Hebreus, capítulo 11, verso 6, diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé, nem eu, nem ninguém na outra parte do mundo será salvo. Então, eu acho que tudo na vida nós devemos basear-se em fé. Fé é confiança em Deus. Resumidamente, fé é confiar em Deus. Eu acho que o pedido do seu coração vai ser atendido na medida que você confia em Deus. É impossível você confiar em Deus se você não se relacionar com Ele. Porque gosto do pastor Rodrigo, disse que a diferença entre fé e fideísmo. Fideísmo é você só confiar nas coisas arbitrárias. Porque confiança tem a ver com relacionamento. Você precisa relacionar para desenvolver a fé na pessoa que você está se relacionando. Então eu acho que quando você confia em Deus, quando você se relaciona com Deus, todo pedido do seu coração vai ser atendido conforme a vontade de Deus. Certo? Muito obrigado. Eu não sei se a irmã Henriqueta tem alguma questão mais a acrescentar nessa lição, ou uma aprendizagem que teve durante o estudo da lição de Escola Sabatina dessa semana, quando o nosso mundo desmorona. Eu gostava de reservar esses minutos, esse tempo final, só para trazer essa abordagem. Quais são as aprendizagens que nós tivemos, de fato, nessa lição? Eu aprendi que nesta vida, às vezes é difícil para nós sabermos quem devemos confiar ou quem não devemos confiar. Sim. Mas em tudo, nós nunca devemos parar de confiar em Deus. Quando as coisas parecerem difíceis, por mais difícil que pareça, nós devemos sempre confiar em Deus. Às vezes é a situação difícil que nos faz separar de Deus. Tem muitas pessoas que já fizeram boas caminhadas cristãs, mas por causa de alguma situação difícil, eles sentiram a não presença de Deus e acabaram se separando. Mas até nesses momentos que o mundo parece desmoronar, parece que nós não estamos com alguém, que nós estamos sozinhos, que Deus nos abandonou, nós devemos manter a confiança em Deus. Porque se nós não confiarmos em Deus, certamente não vamos resistir, como diz o verso áureo. Muito obrigado. Temos que confiar. Está aí o conselho dado, nós temos que confiar. Mesmo em circunstâncias difíceis, nós temos que depositar nossa confiança em Deus. Mas para confiarmos, conforme ouvimos aqui, temos que ter esse relacionamento com Deus. Buscarmos esse Deus todos os dias da nossa vida. Buscarmos Ele de manhã, à tarde, à noite, em qualquer lugar, temos que continuar buscando a Deus. Especialmente agora que estamos a caminhar para a reta final da história da humanidade. Conforme diz a escritora Ellen White, os últimos dias, os eventos finais serão muito rápidos. Então precisamos, nessa altura, de aprofundar nossa fé, alicerçar nossa fé em Deus. Eu queria que mandasse alguma saudação, irmã Henriqueta, a quem quiser, a sua família, enfim, algumas saudações, para encerrarmos o estudo. Quero mandar beijos e abraços para todos os amigos que estão nos assistindo através da CTV, para minha família e meus amigos. Okay. Que Deus possa vos abençoar. Obrigado. Eu também gostava de mandar uma saudação especial à minha mulher, Irene, que me assiste, às minhas filhas, Lene, Roldana e Michelle, e a todos os internautas que nos assistem. Feliz sábado a todos, que Deus continue nos abençoando. Próxima semana estaremos na 4ª lição da Escola Sabatina, então queria convidar desde já a partilharmos o estudo da nossa lição. Estaremos na lição número 4, o caminho difícil. Será uma lição com certeza muito desafiadora, da qual vamos aprender muito. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Amém. Te agradecemos, Senhor Deus, pela companhia que o Senhor nos deixa no momento do estudo da
Escola Sabatina. Pedimos, Senhor Deus, que esta lição possa nos ensinar a ter fé unicamente em Cristo Jesus, que deu tudo por nós, principalmente a sua vida. Senhor Deus, que possa nos guiar e que, acima de tudo, que o Senhor possa permitir que a CTV continue a compartilhar os seus programas com mais e mais pessoas, para que todos possam conhecer Assim seja. a sua boa obra. Nos abençoe e nos guarda segundo a sua vontade, em nome do amor de Jesus. Amém. Amém.